ar, mais um Antenados na Geral, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor abençoou. Quero já começar esse programa agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Eu espero muitíssimo que esse programa faça bem a sua vida espiritual, a sua alma, que você possa crescer em Deus, na graça e no conhecimento também. Vamos lá, hoje vamos falar sobre autoridade pastoral. Para me ajudar no debate de hoje, eu convido ele, que é pastor, bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Sempre bom estar aqui, meu irmão, alegria. Tema muito importante nessa pós-modernidade, né? E espero muito em Cristo poder ser útil aqui nesse debate, mas eu sei que eu vou aprender muito aqui com os pastores, para glória de Deus. Ele também, que é pastor presidente da Igreja Batista União em Cristo, Alan Cramo. Bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Amém. Muito bom te ver de novo, Pablo. Muito bem conhecer pastores aqui. E é um assunto muito empolgante, importante também. Trata-se da vida da igreja. E eu creio que esse dia, hoje, nós vamos estar esclarecendo muitas dúvidas de muitas pessoas que estão nos ouvindo por aí. E eu faço da palavra do pastor as minhas palavras também. Eu creio que eu vou aprender muito com os pastores. Ele também, que é pastor do projeto Vida Nova em Jardim Metrópole, em São João de Meriti, formado no Seminário Teológico Vida Nova e coach de família. Luciano Serra, meu amigo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, amigo, pastor Pablo, demais pastores. Eu quero também fazer minhas as palavras do pastor Rafael. Estaremos aprendendo juntos e com certeza você que está nos assistindo vai ser muito edificado. Estaremos crescendo juntos e sendo edificados nesse tema que é muito importante, que é a autoridade pastoral, autoridade espiritual, e que o Senhor Jesus nos ajude. Maravilha, vamos lá então falar um pouquinho sobre a autoridade pastoral, como que ela deve ser exercida. O pastor, ele é visto como o anjo da igreja, aquele que guia o povo e instrui sobre as verdades bíblicas. Cada igreja e denominação escolhe e nomeia seus pastores segundo a sua doutrina e a visão da sua comunidade de fé. Cremos existir uma autoridade espiritual sobre a vida do pastor, porém, existe limite para essa autoridade? Esta mesma pode ser perdida ou corrompida? Vamos hoje falar então sobre pastores que abusam da sua posição e não só exploram, mas negligenciam a vida de suas ovelhas. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso, começar aqui pelo pastor Alan. O que significa autoridade pastoral e existe alguma diferença entre autoridade espiritual? Porque pastor, ele é mais do que um cargo, é uma vocação. Com certeza. Você foi chamado para aquele... Agora, e as pessoas que não foram chamadas, vocacionadas para ser pastor? Elas conseguem ter autoridade? Por isso, vamos tentar ver a diferença de autoridade espiritual e autoridade pastoral. Tem diferença? Eu gostaria primeiramente de explicar de onde vem a autoridade. A Bíblia vai dizendo em Romanos capítulo 13 que todas as autoridades, elas vêm de Deus, não é? E que toda alma tem que se sujeitar a essas autoridades. Ao mesmo tempo, a Bíblia vai dizendo que essas autoridades foram ordenadas por Deus. E nós vamos entender, através desses versículos, que a fonte, a inspiração, a origem da autoridade, ela é divina. Mas depois ele vai dando um exemplo de autoridade, que é o magistrado. E um magistrado, ele vai ter uma autoridade, não é, jurídica, não é? E ele vai exercer uma autoridade na área jurídica. Agora, nós temos várias autoridades, não é? Nós temos guarda patrimonial, nós temos guarda municipal. Guarda municipal, ele vai exercer uma autoridade, não é? No trânsito, e assim vai. E o pastor também, ele é uma autoridade. Ele vai exercer uma autoridade no meio eclesiástico, não é? Mas agora, que tipo de autoridade ele vai exercer? Claro, o pastor, ele é tudo hoje na igreja, não é? O pastor, ele é professor, ele é pai, ele é psicólogo, ele é bombeiro, ele é terapêutico, ele faz tudo hoje na igreja.
Mas a gente não pode esquecer que a essência da sua autoridade tem que ser uma autoridade espiritual. Por quê? Ele vai lidar com coisas espirituais. Guiar o povo, não é? Segundo a vontade de Deus, não é? Proteger o povo, não é? Segundo a vontade de Deus, não é? Inspirar o povo, segundo a vontade de Deus. Levar uma comunidade cristã, não é? No alvo, segundo a vontade de Deus. Então, é uma autoridade que mexe com o mundo espiritual. É uma autoridade espiritual. Entendendo o que o pastor Alan está falando, parece que a autoridade pastoral não tem a ver com uma chefia, mas mais com uma vida de um testemunho temente a Deus, que influencia pelo testemunho mais do que como até uma chefia, um autoritarismo. Será que a gente pode entender a autoridade espiritual por esse caminho, Rafael? Que o cara tem autoridade porque ele vive a palavra, porque ele parece com Jesus, e aí ele é a referência para a comunidade, não porque ele tem autoridade como um cara que diz, manda, vai, faz, um mandão, né? Mas mais um testemunho de um cristão verdadeiro. Olha, a gente pode começar discernindo o que é autoridade, né? Autoridade pastoral não é propriedade pastoral. O pastor não é proprietário nem das suas ovelhas, nem da sua eclesia, de absolutamente nada. E a principal e a maior vocação que Deus nos levanta é para servir, nós somos servos. Maior é aquele que serve. Eu entendo a soberania de Deus de forma absoluta naquele que tem o dom. Eu costumo falar também que eu não escolhi, eu fui levantado para isso, mas também entendo biblicamente que quem almeja o episcopado, grande obra almeja. Então, isso nasce pela nossa fé, algo que a gente busca aquilo. Ser testemunha de Deus, servir a Deus. E sim, o pastoreio é uma autoridade instituída por Deus, é uma autoridade a nível espiritual. Tem que ajudar as suas ovelhas, a cuidar da igreja, tudo mais, mas principalmente servir. É isso que Jesus falou, né? O maior é o que serve. Então, se pastor é a maior autoridade da igreja, então, se ele quer ser o maior, ele seja precisa... maior servo. Maior servo. É, exatamente. Do Senhor. Então, a autoridade espiritual, ela vem de Deus. Porque quem concede a autoridade é Deus. E o pastor, como autoridade, ele exerce uma autoridade que lhe foi dada. Deus concedeu essa autoridade ao pastor. Então, a autoridade espiritual, ela é delegada por Deus ao pastor para que ele possa exercê-la de forma sábia. Mas eu entendo também a autoridade pastoral. A autoridade pastoral, eu percebo que ela precisa ser conquistada. Uhum. E qual é a maior ferramenta de conquista para um pastor alcançar esse nível de autoridade, aumentar o seu nível de autoridade pastoral? Eu enxergo como exemplo. Através do exemplo, vivendo, seguindo a palavra em amor, como servo, cumprindo a principal vocação de um homem de Deus, que é o serviço, servir ao próximo, ele consegue conquistar a sua autoridade pastoral. Mas a autoridade espiritual, ela é outorgada, ela é delegada pelo próprio Deus. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os frutos de um verdadeiro pastor. Como que um verdadeiro pastor, quais são as credenciais que um pastor precisa ser para ser pastor? Aonde que a gente encontra na Bíblia as credenciais de um pastor? Primeira credencial que um pastor tem que apresentar é a sua família. Marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Fala em 2 Timóteo 3. Exatamente. E nisso também ele conquista a sua autoridade pastoral. Um homem que seja piedoso, não é? Que tenha a sua família constituída segundo a palavra de Deus. Irmãos, só falando disso, nós já estamos excluindo um montão deles, né? Que já estão instituídos, não sei porquê. Eu sempre digo que existem os pastores chamados Sim. e os chamados pastores. São duas classes diferentes. Uns que se chamam, se intitulam, e outros que o próprio Deus vocaciona pela sua soberania. Com certeza, sabendo que o seu primeiro ministério é a sua palavra, não é? E a forma como que a sua família
a forma como ele vai cuidar da sua família, você pode ter certeza, é a forma como que ele vai cuidar também da igreja. Então, o reflexo da autoridade desse pastor é olhar para a sua família, como que está a sua casa, não é? Olhar como que ele trata os seus filhos, a forma como que ele vai tratar os seus filhos. Você pode ter certeza que no culto é da mesma forma que ele vai tratar também com as ovelhas, a forma como que ele vai tratar com a esposa, você pode ter certeza, é da mesma forma também que ele vai lidar com o rebanho, não é? Então, a primeira credencial é o quê? A sua família. Segunda credencial, a sua vida com Deus, não é? Como que ele dá com a palavra, não é? A sua vida alicerçada, segundo a palavra. Piedosa. Isso, uma pessoa piedosa, uma pessoa que dá um exemplo, uma pessoa que aquilo que ele prega, ele vive. Tanto é que a autoridade de Jesus Cristo não foi apenas por pregar, mas aquilo que ele pregava, ele vivia, não é? Então, eu já ouvi alguns membros falar o seguinte: quando eu ouço meu pastor pregar, eu fico ali me fazendo tantas perguntas, será que ele vive isso? E às vezes eu quero até fechar o ouvido, não quero ouvir esse homem pregar. Aí eu falo para essa pessoa: tu está fazendo o que nessa igreja? Não é? Tu está pecando duplamente. Não é? Primeiro, duvidando, tu não está nem sendo alimentado por Deus, mas tu está até rejeitando a autoridade desse homem. Então, de fato, verdade, a autoridade não consiste apenas em pregar uma boa mensagem, mas sim que a tua vida seja modelo, ou a tua vida reflete aquilo que você está pregando. Então, isso é importante. Muito bom que o Alan está falando. Eu lembrei até da história daquela mulher que ela disse que viu um pregador de alto nível, pregador de multidão, só que ela não conseguia ouvir aquilo que ele pregava. Aí ela chegou para ele e disse: olha, amigo, o seu testemunho fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você prega. Que às vezes a pessoa tem um péssimo testemunho, que ela pode ser um excelente teólogo. A ortodoxia dela pode ser impecável. Mas se o testemunho dela for péssimo, cria, de fato, uma barreira de ouvir a mensagem. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já vi um pregador que eu já sabia da vida dele, do esposo dele, e tudo que ele falava, Meu Deus, não passava nenhuma credibilidade, porque ele não estava vivendo aquilo que ele estava pregando. Então, o testemunho que o pastor Alan está falando é algo que é fundamental na vida de um pastor. As epístolas pastorais, Tito, Timóteo, nos ensina os princípios de um pastor, de um pastoreio também, sobre os princípios familiares, teológicos, comportamentais, né? 2 Timóteo 4,12 fala sobre isso, mas você botou num ponto interessante. A ortodoxia também tem que andar de forma concomitante, porque tem pastor que não sabe o que prega porque não lê aquilo que prega, entendeu? Então, ele fala de um Deus que talvez não seja aquele que está na Bíblia. E ele tem um bom testemunho. Deus levantou ele, mas ele não se capacitou, porque Deus capacita os escolhidos, mas ele tem que buscar um pouco também de teologia. E fica esse recado aí, me perdoe aí aqueles que acham que é só a inspiração. É necessário isso, a gente pregar aquilo que Deus manda a gente pregar. E tem princípios para isso. De Timóteo, por exemplo, quando Paulo encontra ele por volta de 13 anos, ele foi ser um pastor com 30, 33 anos, não tem ainda essa exatidão. O tempo que ele teve de preparo, o tempo que ele teve de acompanhar, até de discipulado, do lado do apóstolo Paulo, aprendendo como se faz. Isso é necessário. Tem pessoas que por inspiração, ou por revelação, ou por coisas do gênero, se levanta pastor. E aí ele tem até uma vida ilibada, mas ele não tem ele suportaria a carga de um pastoreio? Porque, meu irmão, como quando o apóstolo Paulo foi levantado, ele falou, o profeta Ananias falou que era necessário que ele se gloriasse por Deus? Não, que ele padecesse em nome de Cristo. E o pastoreio também tem esse lado que não é tão bonito como todo mundo acha, tão, olha, pleno, aquilo admirável. Tem um preço a ser pago. As pessoas pensam que é só chegar domingo lá e ministrar uma boa palavra, ter uma boa oratória. Aí eu lembro também de 1 Coríntios, se lembra do Apolo, o pastorzão, que era um teólogo, digamos assim, de qualidade, mas quando teve crise, o apóstolo Paulo chamou ele para poder ir lá resolver as questões da igreja, ele foi. Então não adianta ter uma boa oratória, uma boa pregação. Ele caminha com as ovelhas, ele tem um cheiro do seu rebanho. Se ele tem um cheiro do seu rebanho, ele é um pastor. O pastor tem que ser o exemplo da comunidade. Paulo diz isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Exato. colocando Cristo como a maior referência, né? E vamos para um break rapidamente, mas tem muito papo aí para falar sobre autoridade pastoral. Você que está aí querendo ser um pastor, você que já é pastor, almejando aí o episcopado. Tem mais 3 blocos pela frente, não sai, porque o papo vai ser muito edificante. Antenados na Geral, voltar já, já! Hoje procurei tantas pessoas pra conversar.
Antenados na Geral está de volta aqui para o segundo bloco, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Lembrando que você pode participar conosco. O telefone da Boas Novas passa debaixo da sua telinha aí. Você pode salvar no seu telefone e enviar para a gente uma mensagem de texto, gravar um vídeo no WhatsApp, sugerir temas para que possamos abordar aqui no programa. Lembrando que esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube. Você vai poder rever esse programa novamente, compartilhar, dar um joinha, divulgar nas suas redes sociais. Temos uma página no Facebook, é muito importante que você visite, curta. Os melhores momentos também a gente bota os recortes lá para te edificar, abençoar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Essa é a minha oração. Sempre quando eu venho para cá, para os estúdios, eu oro pela sua vida, para que Deus te abençoe muitíssimo. É muito importante. Esse programa é um programa espiritual. Vamos lá, quero apresentar ele também, que chegou no segundo bloco, mais importante, chegou, está aqui conosco, ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Bem-vindo à Antenados da Geral. Obrigado, Pablo. Alegria de estar aqui de volta, justamente com nossos pastores, e espero poder contribuir com essa temática sobre a autoridade pastoral. Já que chegou agora, já vamos iniciar então com uma pergunta para você mesmo, viu, pastor Silas? Já que a gente está falando aqui sobre autoridade espiritual e pastoral, autoridade espiritual e pastoral, o que você entende de autoridade pastoral? Bem, eu estava assistindo em off, né? Os pastores praticamente já destrincharam tudo, não deixaram nada para mim. Os caras aqui já realmente fizeram aí uma O princípio do pastor é humildade, tá vendo? Já revelou uma credencial agora, humildade. Uma pastoral. Eu acho que todo aquele que é chamado, a primeira coisa que ele tem que ter é reconhecer que não é digno de ser chamado. Reconhecer a sua dificuldade, a sua fraqueza. Aconteceu com Moisés, né? Moisés, quando foi chamado, ele falou, poxa, eu não tenho dificuldade de falar. Aconteceu com Jeremias, aconteceu com Amós, né? Deus chamou Amós para ser profeta, mas pô, eu sou criador de sicômoro, sou boiadeiro, meu negócio é boi, mas Deus falou, mas tu vai ser profeta. Então a gente tem que reconhecer que é a misericórdia de Deus na nossa vida. E o pastor, até essa questão dessa palavra autoridade, né? Que autoritarismo está interligado à autoridade, existem alguns pastores que imaginam essa autoridade como alguém que manda. Pastor não manda, pastor orienta. A maior liderança que pode haver é aquela que não usa o poder financeiro, nem o poder da opressão. A maior liderança é aquela que Martin Luther King, o pastor Martin Luther King nos Estados Unidos, exerceu quando lutou ali contra a segregação racial. A maior liderança como Mahatma Gandhi fez na Índia, sem levantar uma arma. Então, acho que o pastor é aquele que influencia, é aquela liderança de influência, é aquele que ora enquanto os outros dormem, é aquele que estuda a palavra para um bom sermão enquanto os outros se divertem. Então, é essa característica que vai atrair as pessoas e aí sim vão ouvir. Quando Jesus esteve com aquele centurião, Jesus Cristo ele olhou para aquele centurião e viu nele um homem de autoridade. E ele foi pedir pelo seu servo, interceder pelo seu servo, né? E aí a palavra diz que ele olhou, né, e viu que ele era um homem de autoridade, dizendo, quando tu manda, ele vai, quando tu chama, ele vem. Então, é esse princípio de exercer, de criar discípulos. Pastor, ele não é dono de ovelhas, verdade, mas ele tem discípulos. E os discípulos, eles sabem ser direcionados, porque eles veem no pastor alguém que transmite uma seriedade, que transmite uma confiança. Então, as ovelhas são de Jesus Cristo, ponto. Pastor não tem ovelha, mas pastor tem discípulo, nós temos discípulos, e temos que tratar os nossos liderados como discípulos, fazer dele. João Batista tinha os discípulos dele, Jesus tinha os discípulos dele, não havia essa mistura. Tanto que quando Jesus Cristo chegou, Jesus respeitou a autoridade de João Batista, ele não ultrapassou, ele não atropelou aquela autoridade de João Batista, ele se portou como um discípulo, e ali João Batista falou, não sou digno. Ele falou, não, para que se cumpra a palavra, é necessário que você me batize. Então, o que tem que haver hoje é o respeito pelo pastor, a honra. Romanos 13, 7 diz, a quem louvor, louvor, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Então, cabe aos discípulos, às ovelhas, honrar o seu pastor, não estar em atrito com o pastor, porque o que o pastor quer é o bem da ovelha. Se o pastor chama atenção, se o pastor cobra, é porque ele quer o bem, ele quer que a ovelha progrida, quer que a ovelha cresça. E às vezes há dentro da igreja essa disputa inconcebível de ovelhas rebeldes com um pastor autoritário. Então, é uma mistura muito ruim. Então, eu penso que é esse princípio que tem que pautar
a vida de um pastor. Boa colocação. Lembrando aqui que no início, pastor Luciano, o Rafael falou sobre, às vezes, o glamour do pastoreio, que não é tudo isso. Na verdade, a realidade é outra, nada né? disso, né? Porque às vezes a pessoa pensa, pô, o cara lá, pastor, pregando pra multidão, falando bonito, é admirado, Em tal. evidência. Mas está em evidência. Mas assim, Referência. quais são as dificuldades que um pastor enfrenta na sua vida? Nós somos pastores aqui, temos muitos aqui para falar sobre isso. Inclusive, o pastor é meio que um ministério quase que isolado. Né? Ele vive uma vida que ele vive mais para dar do que para receber. Eu falo isso lá na igreja às vezes. Eu falo, irmão, o povo só me liga para poder resolver problema, confessar pecado e tal. Liga para a gente também para contar as bênçãos, para alegrar o nosso coração. Diga que você está bem, está orando, que você foi abençoado. Isso é um consolo para a gente, né? Receber palavras de vitória, não somente para a gente, mas só em ver o crescimento espiritual da própria igreja, isso para a gente já é a maior bênção do nosso ministério. O que você acha que é o maior problema que um pastor hoje enfrenta na sua vocação, no seu chamado? O maior problema que o pastor enfrenta é a dificuldade, dentro da minha visão, de você se manter firme dentro da sua identidade pastoral. É você reconhecer o teu chamado, porque quando você não reconhece o teu chamado, quando você não sabe para que você foi chamado, para que você veio, você fica tentando ser uma pessoa que você não foi chamada para ser. Deixa eu resumir isso para você entender melhor. Cada pastor aqui tem uma identidade, cada pastor aqui tem um chamado. Um dia, conversando com um pastor que estava iniciando um ministério, ele veio pedir alguns conselhos, compartilhar algumas coisas comigo. E eu falei para ele, olha, primeira coisa que você tem que saber, para que você foi chamado? Você está abrindo um ministério, Deus te deu uma visão. Qual a visão que Deus te deu? Porque as pessoas que vão para a sua igreja, elas vão atrás de uma visão. E elas não vão atrás da visão da outra igreja onde elas estavam, ou aqueles que estão se convertendo. Não, eles vão atrás de uma visão. Então, qual a sua identidade? Para que Deus te chamou? Qual a visão que Deus te chamou, qual a visão que Deus te deu para um ministério? Então, eu vejo hoje que uma das maiores dificuldades que o pastor enfrenta dentro do ministério é ele saber quem realmente ele é. Para que ele foi chamado? Quem ele é? Eu não fui chamado para fazer o que o pastor Rafael faz. Ou que o pastor Silas, ou que o pastor Alain faz. Deus me deu uma missão. E a missão que Deus me deu, eu preciso cumpri-la. Cada um no corpo tem uma função. Embora o que o pastor Rafael está fazendo, o que o pastor Alain ou o pastor Silas seja digno de nota, o que eles estão fazendo uma grande obra, e a gente pode até aprender uns com os outros, estamos aqui aprendendo, mas cada um tem um chamado. E eu creio que hoje o maior desafio que o pastor pode enfrentar é ele mesmo. É ele se encontrar e saber, não, eu fui chamado para isso, a obra que Deus me deu para realizar foi essa, e a minha identidade é essa, e eu vou executar aquilo que Deus me entregou para fazer. Pastor Pablo, eu queria acrescentar uma coisa aqui. Eu, conversando com vários pastores, eu tenho identificado que uma das maiores dificuldades que eles enfrentam é eles serem compreendidos pelo povo. Não é? O povo saber quem são eles. Pastor não é Deus. Pastor também é ovelha do Senhor. Mas uma ovelha diferenciada. Quando a gente estuda um pouquinho sobre a ovinicultura, um pastor ele tem várias ovelhas. E ele começa a procurar qual ovelha que tem uma certa influência sobre as demais ovelhas. E aquela ovelha que ele identifica, o pastor coloca um sino, não é, sobre aquela ovelha. Ele vai passar muito tempo educando aquela ovelha, não é, ensinando aquela ovelha, para que aquela ovelha consiga ouvir de maneira clara a sua voz e consiga executar as ordens que ele coloca. Uma vez que ele consegue forjar isso aqui naquela ovelha, o pastor vai fazer o seguinte: quando ele quiser tratar com todo o rebanho, dar uma direção para todo o rebanho, com que ele fala apenas com aquela ovelha que ele passou muito tempo, aquela ovelha que consegue discernir a sua vontade, consegue discernir a sua voz. Ele dá ele tem um meio de se comunicar com ele, e quando aquela ovelha começa a se mexer, o sino vai tocando. E aquele sino que vai tocando
pela influência que ela tem sobre o demais rebanho, eles vão seguindo aquela ovelha. Mas, na verdade, eles não estão seguindo apenas aquela ovelha. Estão executando a ordem, não é, que o pastor, o sumo pastor, deu àquela ovelha. Então, eles precisam entender que pastor também é ovelha, que pastor é uma ovelha que tem aquele sino, não é, no seu pescoço, e que ele também executa as ordens do Senhor, mas só que tem uma diferença. Ele recebe uma ordem e dessa ordem, quando ele se mexe, o sino vai tocando e todo mundo vai acompanhando ele. Vários pastores se tornam autoritários. Por quê? Porque são as ovelhas que fazem isso. Elas criam isso, elas são responsáveis por aquilo que nós estamos vendo nas nossas próprias igrejas. Ao invés de procurar a Deus, tudo é o pastor. Não, é o pastor que pode, é o pastor que tem autoridade. Eles delegam algo para um pastor que, se ele não tiver cuidado, não é? Se ele não tiver discernimento, se ele for seduzido, acaba virando guru função das pessoas. Ele se torna guru e começa a viver uma certa autoritarismo, achando que apenas ele que ouve Deus, apenas ele que ele é o perfeito, não é? Mas papa, não é bem assim. É isso mesmo. Vira um papa. Vira um papa. Isso é importante. Isso é importante, porque é uma das tentações que o pastor passa, né? Porque o pastor sofre. Um chamado pastoral é um chamado ao isolamento. É um chamado às injustiças, às cobranças. A ingratidão passa muito. A ingratidão passa por isso. Mas Jesus foi o maior injustiçado de todos. O isolamento dele também, até para os seus discípulos, posteriormente foram apóstolos, também sentiu isso. Em vários exemplos eu posso citar várias referências. E as injustiças geralmente vêm de dentro. Você vê o Evangelho de Marcos falando, quando Jesus foi julgado, foram pelos religiosos da época. E muito isso acontece com os pastores, com o pastoreio. Se ele não tiver o seu norte voltado para aquilo que é eterno, ele perde sua direção. Por isso que o pastor é levantado por Deus. Ele pode ser preparado. Cada um tem o seu perfil, como o pastor citou muito bem. Tem sua personalidade, seu traço, tem o seu rebanho específico. Mas, no geral, o pastor tem essas características, esses sentimentos. E é importante, uma das características do pastor é a fidelidade, né? Porque em meio a tudo que ele passa, ele tem que permanecer fiel ao seu chamado. Eu sempre digo isso na igreja, que a fé não é domesticar Deus, pedindo Deus para Deus resolver os problemas dela, mas a fé é fidelidade. É aquilo que Jesus fala lá em Mateus 5, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Ali o povo estava passando essa pobreza de espírito é paupérrima. Ele estava uma pobreza tão grande, mas mesmo em tanta pobreza que eles estavam vivendo, eles não comprometeram o conteúdo principal, que era a fidelidade em Deus. Então, em meio a pobreza, a dificuldade, a escassez, ele se manter fiel ao chamado, e essa é a promessa. Nós seremos saciados, fartos pela fidelidade a Deus. Isso que é importante. Fé não é você mover o céu, a terra, domesticar Deus para que Deus venha convergir as circunstâncias ao seu favor. Mas fé é aquilo que Jesus falou e disse, olha, é a cruz, então vamos para a cruz. É grandeza, é você olhar para a realidade, enfrentar a realidade com cabeça erguida. E a vida de pastor é isso aí, não é fácil não. É ingratidão, é cobrança. Toda hora. E manter fiel a Deus. Né? Somos seres humanos, somos falhos também, mas mesmo assim, nós lutamos contra as nossas limitações para manter a fidelidade a Deus, né? Essa é a característica de um pastor. E nem sempre vamos ser compreendidos. Se você atende a demanda do rebanho, com certeza, por alguma ovelha, você vai ser incompreendido. Se você não atende, da mesma forma. O maior exemplo disso, 2, né? É Davi. Quando se aliançou com o rei Aques, deixou as famílias em Ziclag, Ziclag foi saqueada, as famílias foram levadas cativas, ele volta, diz a Bíblia que quando ele chega em Ziclag, a cidade estava pegando fogo, destruída, as famílias foram levadas cativas e os homens que estavam com Davi pensaram em fazer o quê? Apedrejá-lo. Os mesmos homens que estavam ali com Davi. E diz a palavra que ele se humilhou, como foi dada a característica do pastor aqui, humildade. Ele se humilha, ele se prostra, consulta a Deus, Deus dá orientação para ele. Depois ele volta com os mesmos homens, 600 homens, vai atrás dos amalequitas, 200 ficam no meio do caminho, cansados, 400 prosseguem, ele vai lá, recupera tudo, ele dá a volta e ainda abençoa os 200 que ficaram. Coração de pastor.
Nós nem sempre vamos ser compreendidos. Eu passei por uma experiência um tempo atrás, de um momento de crise no meu casamento, e eu orei a Deus, e eu falei com Deus, falei, Senhor, se essa crise não passar e essa crise levar à separação ou ao divórcio, eu não quero mais ser pastor, porque eu não me vejo sendo pastor sem a minha família. O meu principal rebanho, a minha principal ovelha é a minha esposa, é a minha filha, e eu não quero mais. Se eu não resolver essa questão, eu abro mão do ministério. E Deus falou assim para mim, você abre mão mesmo? Eu falei, abro. E Deus, você está falando sério? Eu falei, tô. E Deus falou, então você vai fazer o seguinte, você vai abrir mão do ministério esporadicamente, para que você não tenha que abrir mão lá na frente definitivamente. Para cuidar da família. Durante a semana você vai ter tempo para a tua família, você vai tirar um dia para se dedicar à sua família. E eu tenho feito isso. E eu marco hoje, às vezes eu marco na minha agenda, compromisso com a família. E alguém me liga, pastor, tem uma festa, pastor, tem um aniversário. Poxa, irmão, eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Isso mesmo. E se eu falar para alguns que o compromisso é com a família, eu vou ser incompreendido. Então, o que você... Pastor, eu tenho um compromisso nesse dia. Sexta-feira agora que passou foi aniversário da minha sogra. Me convidaram para o aniversário de uma criança. Olha, infelizmente eu não vou poder ir, porque é aniversário da minha sogra. Então, nós, pastores, nem sempre, ou na maioria das vezes, seremos incompreendidos. Muito boa a colocação, porque o primeiro ministério pastoral é a família, né? Então é importante, você que está nos assistindo, vamos para um rápido intervalo. É importante esse programa para você que é pastor, persevere na chamada, na vocação, e você que é membro de igreja, valorize seu pastor, porque ele também é ovelha, como o pastor Alain falou aqui, ele também é servo de Deus e precisa de ser amado, de ser compreendido. Vamos para um break, um rápido intervalo, Antenados na Geral volta já já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre autoridade espiritual, autoridade pastoral, um tema muito pertinente, porque hoje uma igreja é governada por um pastor. Então, quais são as credenciais de um pastor? Qual é a importância do papel do pastor? As dificuldades do pastor? Agora, eu quero lançar aqui uma pergunta. É possível um pastor ser pastor, mas não ter mais autoridade? Dá para o cara estar ali na frente, falando, pregando e perder a autoridade? Quando isso acontece, pastor Ciro? É possível, né? Alguém ser pastor e perder a autoridade. A igreja manda agora, não é o pastor que manda, é o povo que manda. Olha, o pastor, ele tem as suas deficiências, ele tem que reconhecer. A maior dificuldade de um pastor é administrar o seu ego. E como o pastor Alain estava falando, às vezes o próprio povo, ele joga o pastor para cima, incentiva o pastor, mas ao mesmo tempo, se o pastor der uma vacilada, acabou. Então, tem que ser perfeito. O mesmo povo que comeu pão e peixe com Jesus Cristo, aquela multidão, foi o mesmo que depois gritou Barrabás. Então, Osana, depois crucifica o crucifixo. o mesmo povo que botou os ramos lá no chão, foi o mesmo povo que depois... Então, o pastor tem que tomar muito cuidado com isso, administrar bem essa questão. E acho que quando o pastor... Primeiro, quando ele perde a autoridade e perde a essência. Isso aconteceu com Saul. Quando Deus rejeitou Saul, Saul ele era rei, mas ele não era mais rei pelo povo. O povo já cantava música para Davi, Davi matou 10.000, Saul matou 1.000, e o povo começou a rejeitar porque não havia mais autoridade sobre Agora, ele. isso também não pode ser um erro, como o pastor Alain falou, do próprio pastor, ele se permite ser o que ele não é, fazer com que o povo levante ele aceita isso. Naturalmente é tentado a fazer isso. É uma troca, né? É uma troca. É uma influência que o pastor... O povo alimenta o pastor desse ego, ele infla, ele incha, e quando ele, na verdade, tem que se esvaziar. Ele tem que fazer como Moisés, né? Moisés, ele foi lá, se dedicou pelo povo, ele até falou, Senhor, me mata, mas não mata esse povo. Mas ele não deixou aliás, perdão, Moisés, em determinado momento, ele até deixou isso entrar no coração dele, de achar que ele poderia fazer tudo. Mas chegou um momento que Deus falou, Moisés, não é bem assim. Você está aí porque eu coloquei. A ponto de que Moisés nem... O que fez o Moisés não entrar na terra prometida foi o povo. Aquele povo fez Moisés sofrer tanto, perder tanta direção, humilhou tanto Moisés, perseguiu tanto Moisés, até a própria família, que ele perdeu o norte e acabou ele nem entrando na terra prometida. Agora, pastor Alain, será que existe na chamada pastoral uma espécie de sincerocídio, um suicídio da sinceridade? O pastor não pode ser muito sincero, senão ele perde as pessoas? Porque eu vejo pessoas falando isso, alguns pastores, se eu for muito sincero no púlpito, as pessoas vão me achar que eu sou igual a elas e vão
eles querem uma referência, eles querem um ícone, eles querem alguém melhor do que eles. Então, se o pastor for muito sincero, falar dos pecados, das fraquezas dele, as pessoas vão igualar elas a ela mesma e vão procurar uma outra referência. Parece que a multidão ela está atrás de uma personalidade. Né, tem pessoas que vão... Se o cara tem uma personalidade forte, mas não for um pastor, eles seguem. Às vezes o pastor sincero, humilde, simples, que se abre para as pessoas, não atrai tanta multidão quanto o cara que tem uma personalidade muito forte. Será que o pastor tem que exercer esse sincerocídio, às vezes matar a sinceridade, ou não precisa? Como é que o pastor deve lidar com a multidão? Realmente uma espada a dois gumes, viu? É uma pergunta muito pertinente e uma espada a dois gumes, como que acabei de falar. O pastor ele tem que ter o equilíbrio, ele tem que ser direcionado por Deus. Qual é a sua vocação? Edificar o povo e não colocar o povo para baixo, não é? Às vezes o pastor chora sozinho, não é? Ele quer chorar diante do povo, mas ele tem que se fazer forte para que o povo continue forte. Eu vou dar um exemplo. É isso que eu estou falando do sincerocídio. É isso. O cara acaba matando a sinceridade dele. Não é importante ele ser sincero, estou chorando, estou fraco nessa área, ou não? Como é que... eu creio que muitas das vezes isso aqui faz parte do sacrifício do pastoreado, não é? Faz parte enfim, das dificuldades porque senão ele se torna uma pessoa que ele não é, né? Muitas vezes você vai ter que mesmo parar de ser muito sincero, se expor demais. Por quê? Porque você está preocupado com a ovelha. Será que ele está preparado para ouvir o que tu vai falar? Será que você vai edificar com essa palavra? Então é melhor, às vezes, você abafar aquilo, não é? Chorar com Deus e... Outra coisa aqui que vem ao meu coração, sempre terá outro pastor, amigo, com quem você vai poder abrir o coração, chorar, confessar. Verdade, e isso, nós não podemos esquecer isso. O desafio do pastor é ter um pastor para você fazer. É isso que eu queria falar. Não, e ele tem humildade também, porque o pastor, às vezes, como eu falei, se acha... uma pessoa incapaz de precisar de ajuda, ele tem que ter humildade para pedir ajuda. Muitos não querem porque eles se acham autossuficientes. Então eles acham que eles mesmos são capazes de autopastorear. E é necessário buscar ajuda. Eu estava vendo uma história de um grande pastor, Abe Huber, um grande pastor. Ele, diante do seu púlpito, ele confessou um pecado que ele tinha. E as ovelhas continuaram ali, porque ele conhece seu pastor. Teve um pastor que estava na conferência Restaura, que ele, diante de 4.000 membros, ele falou assim: rapaz, eu vi de um psicólogo e eu estou em depressão. O pessoal riu, porque o estereótipo dele não parecia isso, mas no seu íntimo ele estava. As ovelhas também devem entender e deixar de ser idólatras, porque ali não é um Deus. Isso é uma natureza do homem e também da raiz romana, né? Eu costumo dizer que nós fomos reformados, mas esses detalhes ficaram. Pensa que o cara que está ali em cima é um cara infalível, que está sempre ali alegre, belo, sorridente, feliz e disponível. O cara está passando por batalhas, por lutas. E, às vezes, na sua maioria, pela igreja inteira. O pessoal não está nem aí. Às vezes é bom uma pitada de verdade. Obriga ele a ser forte, né? Mas quando, na verdade, o cara tem direito de ser fraco. O pessoal entender que devemos ser referências para a sociedade, para o seu rebanho, mas somos tão falhos quanto eles. Se o pastor está ali ministrando e sendo referência para a sociedade, a ovelha pode ser também. Porque o seu ID também requer uma autenticidade. Elias, ele foi um grande profeta, mandou descer fogo do céu. Estava quebrado. Mas ele entrou na caverna, irmão. Então, a gente tem que realmente desnudar essas características da nossa humanidade e parar com essa... Eu já pedi perdão no púlpito. Eu fui injusto com uma ovelha e fui lá no púlpito, numa Santa Ceia, e pedi perdão. Falei, quero pedir perdão. Para ser até exemplo para outros, isso, né? Mas para muitos acham que isso aí é sinal de fraqueza. De falha, né? De falibilidade. Que isso? Então, eu acho que a gente tem que realmente mostrar que aqui corre sangue, como qualquer outro. Que nós somos... O próprio Paulo disse isso. Quando Paulo chegou na Grécia, os caras tentaram botar Paulo lá no altar. E Paulo falou: olha, me adora, sou homem igual a vocês, dado as mesmas paixões e as mesmas concupiscências. Paulo tinha as mesmas necessidades que qualquer outro. Só que, como eu falei, tem pastor que gosta de alimentar isso e o povo também vai junto. Então, é a fome com a vontade de comer. Isso prejudica. Eu vi um pastor, Estevão Fernandes. Ele chegou um dia na ceia, na sua igreja. Ele havia brigado com a esposa, ferido com palavras. E isso sábado à noite. Quando foi domingo pela manhã, ele foi para a igreja. Se arrumou normalmente, foi para a igreja. Só que ele esqueceu, chegou na igreja de manhã e esqueceu que era ceia.
e viu a liderança dele toda preparada, toda vestida para servir a ceia. E aí ele falou com Deus: eu não sou digno de subir no altar porque eu feri minha esposa, ela está machucada, ofendida, e a gente não se retratou. Acordamos pela manhã, nós não nos retratamos. Ele subiu no altar, falou isso para a igreja: e eu não sou digno aqui de servir a ceia para vocês. Aí chamou um outro pastor para ministrar a ceia, se ajoelhou e pediu à igreja para orar por ele. A igreja foi, orou, abraçou ele. No final do culto, as pessoas vieram falando, muitas chegaram até ele e falaram: pastor, até agora o senhor não era meu pastor, mas a partir de hoje, verdadeiramente o senhor é meu pastor. Eu falo para a igreja, essa questão que eu falei aqui da crise que eu passei no casamento, dificuldades, lutas, batalhas, embates, eu falei para a igreja isso. E eu falo para a igreja o seguinte também: olha, você me vê pregando aqui, é abençoado através da minha vida. As palavras que eu ministro aqui, eu tenho certeza que tocam o teu coração, muda a tua história. Mas você quer saber quem realmente eu sou? Pergunta aqui, ó. Aponto para minha esposa, pergunta para ela quem eu sou. Quer me conhecer verdadeiramente? Pergunta para ela, ela vai te dizer quem eu sou. Você me vê pregando e me reconhece como uma bênção. Amém. Mas quer autenticar isso? Pergunta para minha esposa aqui. E nesse testemunho de humildade, você vai ganhando autoridade no meio do rebanho, porque o rebanho tá vendo um pastor sincero ali, que tu ganha o coração da pessoa, né? Porque se tu colocar acima dos santos, o cara vai ver: pô, eu não consigo chegar nesse nível. Então, isso não é para mim. Não é tudo que você vai ficar expondo, né? O pastor falou que tem que ter um equilíbrio. Você tem um pastoreio autêntico, né? Não uma fraude. Teve um rapaz lá na igreja, Rafael, que o cara chegou para mim, que eu falei de púlpito uma vez: eu sou um pecador salvo pela graça, sou um pecador. Aí no final o rapaz falou: caramba, não sabia que tu pecava não, rapaz. Eu falei: mas o que tu acha? Eu sou o quê? Porque às vezes o novo convertido, dependendo da instrução, ele cria uma imagem do pastor como se fosse acima dos outros. Assim como tem pessoas hoje, quando lê a Bíblia, vê Elias, vê Paulo, vê Davi, vê esses homens aí que passaram, os apóstolos, acham que eles foram homens excelentes, homens acima da normalidade, só que eles foram homens que também passaram pelas mesmas paixões que a nossa. Tiago homens fala isso, falhos. né? Tem gente Que que pensa Elias que era sujeito às mesmas paixões tem que gente nós. que pensa que a igreja primitiva era perfeita. A igreja primitiva tinha fofoca, Cheio de- tinha contenda, tinha dissensão. Pô, lá no concílio de Jerusalém, o pau quebrou lá, Pedro era dissimulado, Paulo foi lá e chamou a atenção de Pedro. Quase que vai por vias de fato, quase que dá-lhe uma Quase que então, mãozada nele. Então, é isso que é importante a gente esclarecer o povo, que a igreja não é o céu, nem os irmãos são anjos. Né? Então a gente está ali em busca da estatura do varão perfeito. Não estamos justificando o pecado, nem a falha, nem a limitação das pessoas, mas estamos em busca de crescer. É isso que é importante. Uma ideia que o pastor comentou ali sobre algumas questões que a gente deve guardar, eu não entrei em desacordo, que tem coisas que a gente tem que botar no púlpito, tem problemas nossos que tem que ser nossos. Com certeza. Também não adianta pastor usar o púlpito para ser o muro das lamentações do pastor, né? Vai ser um livro novo, né? Tem que ter equilíbrio. Tem sofrimentos seus, tem desafios seus, tem batalhas contra os seus pecados que são seus com Deus. Não ou expor com um irmão. Que às vezes o cara está no Você tem. gabinete, né? Tem isso também, né? Entendeu? O cara, eu tô passando por isso também. Aí Que o cara fala de O púlpito, o problema do conselheiro. cara no gabinete. Entendeu? Então, existe um equilíbrio, existe um relacionamento saudável entre suas limitações, aquela que ninguém pode saber, salvo aquele seu pastor, porque todo pastor tem que ter um pastor, senão não é pastor. Isso é Bíblia, né? Todo pastor tem um pastor. E também aquilo que você deve compartilhar com a sua igreja, porque também você deve compartilhar dos seus sofrimentos para ter uma igreja saudável. Agora, o pastor que nega tudo isso e demonstra uma infalibilidade, está com medo de perder as ovelhas, você está tendo uma igreja que não é saudável, você está tendo uma fraude, como a gente vê por aí. Não confia no próprio chamado, né? É. Olha, vamos para um break, tem mais um bloco, vamos fazer um grande resumo aqui no quarto e último bloco. Você que está gostando e aprendendo, não sai daí, que Antenados volta já já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco, falando sobre autoridade espiritual, autoridade pastoral. Vamos fazer um resumo aqui de tudo que a gente disse, começar aqui pelo pastor Alain. Pastor Alain, o que você acha que é um sucesso no teu ministério pastoral? Para a gente levar para esse Brasil que nos ouve agora como exemplo. O que você acha que... Onde está o teu sucesso como pastor? O sucesso está em conviver com o rebanho, ter cheiro de ovelha, conhecer o nome delas, conhecer as lutas delas,
participar das suas lutas, ser sincero, ser presente, sempre presente com elas, procurar dar o melhor alimento para ela e procurar ser o melhor exemplo, tanto na palavra, no trato, na fé e, sobretudo, na família. Pastor Silas? A palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz que o maior sucesso de um cristão é ter o nome escrito no livro da vida. É isso? Então, os apóstolos vieram muito felizes porque expulsaram o demônio, fizeram um monte de coisa. Eu acho que o pastor tem que se preocupar muito também com a salvação dele, para não acontecer o que aconteceu com Moisés. É o mundo e perde a alma. Então, acho que eu particularmente quero ir para o céu, eu quero ser salvo. Agora, eu entendo que estratégias, né, colocações, forma de evangelizar, cada igreja tem a sua característica. Nós trabalhamos também, apesar de ser uma Assembleia de Deus, hoje nós trabalhamos com células, trabalhamos com pequenos grupos. E o maior sucesso de um pastor, para mim, é ele ter a capacidade de não ser centralizador e dividir, compartilhar o pastoreio dele. Eu acho que a maior forma de nós termos sucesso é isso. Foi o que Jetro falou para Moisés. Jetro foi até Moisés e falou: Moisés, tu vai morrer, esse povo vai morrer aí. Então, ele criou ali maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50. Então, acho que o segredo é esse, é dividir, compartilhar, dividir esse pastoreio, não centralizar, mas conseguir dividir esse pastoreio. Acho que hoje, na nossa igreja, nós mudamos muito, porque a Assembleia de Deus sempre teve uma visão muito centralizadora. Pelo regime presidencialista que ela tem, os pastores da Assembleia de Deus são muito centralizadores, principalmente os presidentes. Então, acho que hoje, graças a Deus, eu tenho mudado essa visão, tenho buscado dentro de um princípio primitivo, de trazer, né, através de pequenos líderes, pequenos grupos, dividir até esse peso, esse fardo comigo. Né, dividir com os líderes, porque hoje quando um pequeno grupo tem um problema, eu falo para o líder: olha, você é o pastor desse rebanho, então resolve aí, meu irmão, dá o teu jeito, eu estou aqui por cima te dando aqui uma cobertura, não é cobertura espiritual, essas coisas, mas uma cobertura pastoral, e ele vai resolver e me ajudar a resolver. Então graças a Deus, hoje tem muitas coisas que os pequenos grupos conseguem resolver, questão de remédio, conflito, que já não chegam mais para mim. Quando chega para mim, são coisas realmente muito graves. Então acho que o sucesso está aí, nós perdermos essa vaidade e termos a humildade de compartilhar o nosso pastoreio e deixar que outros exerçam junto a nós esse pastoreio compartilhado. Luciano? A pergunta foi o sucesso do meu ministério, né? Em primeiro lugar, minha aliança com Deus. Segundo, minha família, minha esposa, né? Uma mulher sábia que Deus me deu de presente. Longano. A gente tem que ter uma mulher sábia do nosso lado. Tem que ter paciência para estar comigo. Tem que ter fruto, né? Porque a mulher ela é essencial no ministério pastoral, né, cara? E o foco que eu tenho colocado, o pastor falou com muita propriedade aqui, de maiorais de 100, de 50, de 1000, eu tenho procurado hoje focar na formação de discípulos. Porque hoje eu me vejo como um sucesso a partir da minha aliança com Deus, a partir do meu relacionamento com a minha esposa, que tem me ajudado. Mas amanhã eu quero olhar para trás e perceber que eu também fiz discípulos, sucessores. Porque não existe o sucesso sem sucessão. Então hoje o meu foco é esse, minha aliança com Deus, minha família, aí a partir daí eu cuido da igreja, e formando discípulos, sucessores. É importante a gente tocar nesse assunto do sucesso. O que é um sucesso? Porque às vezes a pessoa acha que sucesso é a igreja cheia. Sucesso. Já pensou se o ministério de Jeremias não fosse um sucesso? pregou e ninguém se arrependia e foi um sucesso. Por quê? Porque ele atendeu o chamado que Deus tinha para ele. Isso que é importante, né? A gente entender o que é sucesso pastoral, o que é sucesso ministerial. Você respondeu para mim. Foram muito completos os pastores. O sucesso, meu irmão, é você estar no centro da vontade de Deus. Existem alguns que foram chamados para serem pastores, outros para serem doutores. Você está no centro da vontade de Deus, seu nome está escrito no livro da vida. O que adianta você ganhar um mundo e perder a sua salvação? Não adianta nada você lotar a sua igreja com técnicas, com tudo, mas se você esqueceu do amor, nenhuma ortodoxia pode sobrepor aquilo que é o amor, aquilo que Jesus fez por nós. Esse é o sucesso ministerial e, por consequência, para os vocacionados, pastoral.
É importante destacar isso sobre sucesso, né, Alan? Porque às vezes o cara se acha infrutífero, ele acha que o ministério dele está falido porque ele não está conseguindo atrair multidão. Mas se Deus não quiser isso para você, né? Se pensar assim, então, Jesus Cristo tinha uma, entre aspas, uma igreja com 5.000 membros, né? E aí ele ali, todo mundo comendo, todo mundo feliz, pão, peixe. Chegou uma hora que Jesus falou, vamos ver agora quem é quem. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, quem parte para comigo. Né? Muitas pessoas pensam que isso fala de Santa Ceia, isso não tem nada a ver com Santa Ceia. Jesus está falando de concordância. Jesus está falando... Aí os judeus falam, pô, o que é isso? Isso é antropofagia, comer carne humana. Eu sou judeu, não como nem carne de porco, vou comer... Aí os judeus, os religiosos saíram. Só sobraram 12, mesmo assim ainda contestando Jesus. Um monte quebrou, né? Que palavra dura. E a igreja dele ficou vazia. Então, acho que o sucesso, voltando do pastor, é pregar a palavra, independente se a igreja vai ficar vazia ou se vai ficar cheia também. Porque às vezes o cara acaba se corrompendo, né? Ah, não, para encher a igreja, então aí corrompe o conteúdo da palavra para encher a igreja. Aí enche a igreja, mas ele compromete o principal, que é o conteúdo. Então não tem sucesso diante de Deus. Acho que a pior parte de um pastor nesse sentido é criar um falso self, aquilo que você não é. Entendeu? Cria um estereótipo, um modelo de pessoa que atende às demandas das suas ovelhas, e por conta disso as ovelhas não são direcionadas para aquilo que é autêntico. Aí de repente o perfil, né? Aí de repente atende a demanda da ovelha, mas não atende a demanda de Deus, que é o principal. Quebrou tudo. Ganhou o mundo e perdeu a salvação. Como disse John Hus, prefiro feri-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Realmente o sucesso de um pastor, eu vou reinsistir, está na vontade de Deus. Realmente, fora da vontade de Deus, tudo o que tu fizeres não vai ter aprovação de Deus. Os homens podem aprovar, os homens podem ver algo assim, sucesso, mas Deus fica ali olhando e tu tá fora da minha vontade, não é? E haverá consequências pessoais tu, não é? O povo vai poder, como que eu vou dizer, os membros da igreja vão poder usufruir disso, mas tu vai ter Obrigado, viu, pastores? Obrigado aí pelo bate-papo. Foi uma bênção o programa de hoje. Tenho certeza que você também foi muitíssimo abençoado. Um beijo grande, obrigado, Brasil, e até a próxima. Hoje o culto é do jovem, é festa na igreja.